Fala galerinha, beleza? Pessoal chegando aí já, né? Acho que já deu o horário. Só verificar aqui no computador se já tá todo mundo online. Apesar que agora eu não consigo ver a quantidade. Aproximar um pouquinho mais. Só diminuir aqui a intensidade da luz. Tá fazendo um... Bom, é o seguinte, galera. Bom dia a todos. Não ligue para o barulho, tá? Vizinho ainda está na reforma. Vocês estão escutando aqui, né? A máquina. E eu vou tentar falar um pouco mais alto para que o barulho deles trabalhando não interfira aqui na nossa aula, beleza? Vou tentar aproximar um pouco mais. Deu para ver que está um pouquinho distante. Pouca coisa. Aí, ótimo. Bom, vamos lá, né? O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai começar a estudar química orgânica. Tá? Então, as aulas anteriores a gente terminou radioatividade e agora a gente inicia a química orgânica. Bem legal, bem tranquilo. Nessa parte inicial aqui é bem facinho, mas vamos lá. Olha só, química orgânica, né, tem toda uma história. Eu vou colocar aqui, pontuar algumas coisas bem rapidinho, né? Em 1977, esse cara chamado Bergman, ele diferenciou então a química em compostos orgânicos e compostos minerais, né? Ou seria aí, né, o que depois ficou conhecido como compostos inorgânicos, né? Em 1807, esse cara chamado Berzelius trouxe à tona aí uma teoria chamada vitalismo, ou seja, né, compostos orgânicos só poderiam ser produzidos através de um organismo vivo. Então algum animal, alguma planta tinha que produzir, né, esse composto orgânico. Do contrário, né, você não conseguiria sintetizá-lo em um laboratório, por exemplo. Então surgiu aí a teoria do vitalismo, ou seja, que esses compostos orgânicos tinham algo vital, né? Então eles, para serem criados, para serem produzidos, teria que ter aí um organismo vivo para isso. Tudo bem? Bom, aqui nesse momento, então, com a teoria do vitalismo, o que acontece? Os cientistas pensaram, olha, não posso fazer, então, nenhuma experiência, não posso fazer nenhum composto orgânico no laboratório. Então, só preciso de um organismo vivo para isso. Então, acabou que as pesquisas não avançaram tanto nesse momento. Em 1828, esse cara chamado Wöhler, se eu não me engano, tem trema aqui, tá? Ele conseguiu sintetizar a ureia no laboratório. Aí você fala, poxa, a ureia a gente sabe, né, que ela está presente na urina, por exemplo, né, um dos compostos presentes na excreção da urina, e aí ele simplesmente conseguiu sintetizar a ureia. De que forma que ele fez isso? Ele pegou o cianato de amônio, que está aqui, né, esquentou ele, colocou em aquecimento, e aí acabou formando a ureia. A ureia, que é o composto proveniente ali da urina, tá? Então, onde ele encontrava a urina. E olha só, ele conseguiu sintetizar um composto que antes era dito, né, um composto orgânico, mas que só era produzido por um organismo vivo, não é? E ele conseguiu sintetizar isso no laboratório. O que aconteceu? A teoria do vitalismo caiu por terra. E aí os caras começaram a pensar, olha só, eu posso sintetizar os compostos, né, no laboratório. Não preciso de um organismo vivo para isso. É possível fazer isso aí no laboratório. Foi daí que, né, os compostos orgânicos começaram a aparecer um atrás do outro, que os caras começaram a sintetizar no laboratório. Hoje a gente tem, né, milhões e milhões de compostos orgânicos e alguns que a gente ainda nem sabe que existe, né, que você pode sintetizar no laboratório. Né? Basicamente a gente divide aí, né, a química orgânica, né, em síntese, tá? Em análise, por exemplo, você consegue tirar algum composto de uma planta, enfim, né? Você consegue isolar ele, mas você também consegue sintetizar algo que não existe na natureza, tá bom? Em 1859, esse cara chamado Kekulé, ele mesmo que sonhou com a cobra mordendo o próprio rabo, né? Talvez vocês devem lembrar dessa história toda, onde ele estudando o benzeno, o anel aromático, né, aquela ressonância, então ele sonhou com a cobra mordendo o próprio rabo, foi daí que teve a ideia de colocar aquela bolinha no meio do anel benzênico.
para representar, né, a ressonância. Claro, né, que essa história aí, não sei se é verídica, né, todo mundo acaba contando isso, mas eu acho que é para romantizar um pouquinho, né, a sua descoberta. Mas enfim, hoje o símbolo da química, inclusive, é uma cobra mordendo o próprio rabo, né, vem através desse cara aí. Bom, o que ele fez? Né, ele determinou que a química orgânica é a química dos compostos de carbono, porque eles perceberam que todos os compostos orgânicos, lá de trás já, continham o elemento carbono. Então ele classificou que a química orgânica é a química dos compostos de carbono. Kekulé trouxe aí alguns postulados importantes para a química orgânica, né? Então eu vou colocar alguns aqui para vocês. Claro que essa foi uma breve introdução, né, para a gente entender como começa, né, e aí a gente vai tratar então agora do carbono, ou seja, os postulados de Kekulé. Então temos alguns aí importantes e eu vou começar com um aqui, ó, bem simples, né? O que a gente sabe do carbono? A gente sabe que o carbono ele é da família 4A, então ele tem 4 elétrons camada de valência, e ele, para adquirir estabilidade, ou seja, ficar com 8 elétrons camada de valência, regra do octeto, ele precisa fazer 4 compartilhamentos, certo? Então, a gente, né, sabe que o carbono é tetravalente. Aí você fala, nossa, tetravalente. Bom, o que é esse valente? Significa as valências, os compartilhamentos. Então ele pode fazer até 4 compartilhamentos para adquirir estabilidade. Então eu posso encontrar o carbono fazendo 4 ligações simples, né? Lembrando que ele vai ter 4 elétrons camada de valência, então ele faz 4 ligações, 4 compartilhamentos para adquirir estabilidade, para ficar com 8 elétrons na camada de valência, tá bom? Ou então, né, ele faz uma ligação dupla e 2 simples, ou 2 ligações duplas, ou uma simples e uma tripla, tá bom? De qualquer forma, né, nesses 4 exemplos aqui que eu dei, né, o carbono ele faz 4 ligações, por isso que eu posso considerar que ele é tetravalente, certo? Pessoal, qualquer coisa pode mandar mensagem aí, eu estou aqui logado no Facebook, então eu consigo verificar aí as mensagens já aqui na frente do meu computador, tá bom? Depois, essas valências, essas ligações do carbono são equivalentes, tá? O que isso quer dizer? Né, se o carbono, por exemplo, tá ligado a um cloro, vamos supor. Então temos aqui, ó. Pode ser hidrogênio aqui, tá? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Bom, opa. Não importa se eu representei aqui para cima, tá? Mas essa ligação carbono-cloro é equivalente se fosse aqui, por exemplo. Claro que isso aqui é uma representação apenas, né? Mas estou querendo dizer que esta ligação covalente aqui representada é equivalente a esta representada, tá? Que é equivalente a esta ligação do hidrogênio, enfim, as ligações, tá? Elas são equivalentes. Então esse composto é o mesmo desse, só mudou o posicionamento ali, uma representação. Claro que lá na frente a gente vai falar uma coisa chamada isomeria, que aí dependendo dos ligantes pode dar alguma interferência na nomenclatura e na estrutura, enfim, tá? Uma outra propriedade importante aqui, não é propriedade, mas um postulado de Kekulé, é que o carbono, como ele faz 4 ligações, ele é tetravalente, ele tem uma característica muito legal, que é fazer encadeamentos. Ou seja, o carbono, ele começa a se ligar com outros carbonos, vários outros carbonos. Então a gente consegue formar aí cadeias carbônicas, tá? Então esta característica do carbono permite então a gente ter um número gigantesco de compostos orgânicos, tá? Então isso aí, a gente vai ligando carbono atrás de carbono, carbono atrás de carbono de diversas formas, lembrando que ele é tetravalente, então ele pode fazer 4 ligações, aí pode ser 4 ligações simples, então pode ter ramificações aí, adoidado,
e aí você tem cada vez mais substâncias diferentes. Tá? Então é um número absurdo hoje de compostos orgânicos, então só cresceu isso aí após, né, a síntese de Wöhler, e aí ele conseguiu, né, abrir a cabeça dos cientistas e consequentemente a gente tem uma pesquisa muito grande em cima disso daí, certo? Bom, o que a gente vai fazer na sequência? Basicamente é isso. Claro, na química orgânica, né, antes que eu esqueça, não tem apenas o carbono, né, vai aparecer bastante quem? O carbono, claro, o hidrogênio, né, vai aparecer alguns outros átomos como o oxigênio, tá, o enxofre, o nitrogênio, o fósforo. Então, quando a gente fala de hidrocarbonetos, a gente está falando apenas de carbono e hidrogênio. Funções oxigenadas, vai aparecer o oxigênio lá. Funções sulfuradas, vai aparecer o enxofre. Nitrogenadas, vai aparecer o nitrogênio. Fosforadas, o fósforo, assim por diante, tá? Então a gente vai trabalhar bastante com esses caras. Claro, depois também tem alguns outros halogênios, que seriam os haletos orgânicos, mas essas são as funções orgânicas que a gente vai estudar a partir de agora. Começando, é claro, por hidrocarbonetos, que vai ser a primeira. Mas antes disso, vou mostrar para vocês, né, como eu represento, né, os compostos orgânicos, tá? A forma de eu representar eles, e a gente vai classificar tanto o carbono quanto a cadeia carbônica a partir de agora, tá bom? Então eu vou apagar esse quadro e a gente vai fazer essa análise. Se alguém quiser anotar alguma coisa, dá um print na tela aí rapidinho, né? Depois a gente anota, que eu acho que fica melhor assim, que a gente não perde muito tempo, tá bom? Só verificar aqui se tem alguma mensagem, alguma coisa. Bom, a gente vai representar as cadeias, tá? A gente vai representar. E aí a gente tem algumas formas de representar, né? Então a primeira delas, uma bem comum, é a fórmula estrutural. Como vai ser isso? Né? Então a gente vai representar, tá, todas as ligações covalentes. Por exemplo, vou colocar aqui um composto qualquer, tá? Então carbono ligado a hidrogênios e também ligado a outros carbonos. Então vou colocar uma estrutura um pouco maior aqui, ó. Então reparem que aqui eu tenho uma cadeia carbônica, tá? Onde os carbonos eles vão se ligando um do lado do outro, temos uma ramificação, tudo bem, e também temos hidrogênio. Então, né, inicialmente a gente vai estudar os hidrocarbonetos, vai ser só carbono e hidrogênio. Então isso aqui é um hidrocarboneto, por exemplo. Mas isso aqui é uma representação da cadeia, onde eu mostro todas as ligações covalentes. Ah, se eu tiver uma dupla, claro, posso ter, ó, vou fazer aqui para vocês, ó. CH2, dupla carbono, CH3 na extremidade. Então reparem que todos os carbonos, né, é importante vocês perceberem, ele faz 4 ligações, todos eles. Isso você não pode esquecer, né? Então para completar as valências, geralmente esses carbonos da cadeia, eles se ligam a hidrogênios, tá? Então isso aqui é uma forma de representar, que é o que a gente chama de forma estrutural. Eu mostro toda a estrutura.
que eu posso fazer na sequência? Eu posso dar uma simplificada nisso, tá? Então, por exemplo, essas ligações carbono e hidrogênio, a gente vai esconder, né? Então, eu vou condensar isso daí, vai ficar mais simples. Então, quer ver? Ó, eu vou representar isso aqui do lado. Então, eu só vou representar as ligações entre os carbonos, tá? As ligações covalentes simples entre carbono e hidrogênio, eu vou esconder. Então, eu coloco assim, ó. Esse carbono está ligado a 3 hidrogênios, não é? Então, eu coloco lá apenas, ó, CH3. Esse carbono está ligado ao carbono da direita, que seria um carbono e outros 2 hidrogênios, que está ligado a outro carbono à direita, que está ligado a um hidrogênio. À direita, outro carbono com 3 hidrogênios. E voltando nesse cara aqui, ó, reparem que logo abaixo ele está ligado a um CH3. Então é uma forma de eu representar. Essa forma representada à direita, né, é o que a gente chama de estrutural condensada. Mais simples, né? E é mais comum da gente representar dessa forma. Pessoal, uma outra coisa que pode acontecer com uma certa frequência, né, e eu gosto de fazer isso também, por exemplo, aqui na esquerda eu coloquei CH3 e o traço, né? Claro, você entende que quem está fazendo o compartilhamento é o carbono com outro carbono, porque o hidrogênio só tem um elétron, então ele faz uma ligação apenas e é diretamente com esse carbono representado aqui, tá? Mas eu gosto de fazer da seguinte forma. Na ligação, eu sempre deixo o carbono próximo. E aí, por exemplo, os hidrogênios eu vou colocar aqui. Não está errado, né? Então, se você encontrar dessa forma, não está errado. Algumas pessoas fazem dessa forma, eu particularmente também gosto, porque aí eu deixo diretamente aqui representado os 2 carbonos ligados entre si, e eu sei que o hidrogênio está ligado a esse carbono, tá? Ah, mas da outra forma está errado? Não, claro que não, né? Mas se você vê assim, de forma não estranha, tá? Só para vocês pegarem o jeito. Aqui eu vou representar aqui do lado também, então reparem, 2 hidrogênios, então C2, CH2, perdão, dupla, carbono que tem um hidrogênio, então CH, simples, carbono com 3 hidrogênios, CH3. Então, aí a representação de um outro composto aí. E uma outra forma, né, é o que a gente chama, né, de linhas. Vou colocar aqui do lado. Que é o seguinte, quando a estrutura ela é muito grande, né, a gente dificilmente vai ficar fazendo dessa forma. Dá muito trabalho, né? Imagina você pegar lá um ácido graxo, né? Vocês veem lá na biologia, uma cadeia carbônica longa, e na extremidade temos o C-OH, né? Então, uma estrutura muito grande. Se você ficar desenhando dessa forma, poxa, vai usar muita folha, muito espaço. Então a gente desenha de uma forma bem simples, que é as linhas. Então a gente faz da seguinte forma. Pessoal, eu não vou representar o hidrogênio nem os carbonos, tá? Não vou ter símbolo de ninguém, eu vou colocar linhas. Mas essas linhas vão representar as ligações entre os carbonos. Tá, e as ligações entre os hidrogênios? Você não coloca nada. Você subentende que tem hidrogênio ali para completar as 4 valências do carbono. Então, ó, como é que isso se dá? Eu tenho quantos carbonos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, né? Tá ligado, né, de uma forma de ligação simples entre eles. Mas eu tenho aqui, ó, diretamente, ó, 1, 2, 3, 4. Então eu faço assim, ó. 1, 2, 3, 4. Eu sei que nesse carbono aqui, que seria, né, um segundo, da direita para a esquerda, eu tenho um outro CH3. Esta representação, tá, é do mesmo composto que esse cara aqui, é o mesmo. O que eu tenho que entender? Que cada cantinho é um carbono. Então aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono. O traço apenas representa uma ligação covalente simples entre os carbonos. Então, ó, carbono ligado a outro carbono. Aqui eu tenho outra ligação simples com o terceiro carbono e depois com o quarto carbono. É isso que eu representei. Claro que aqui, neste carbono, eu tenho um outro carboninho que está representado aqui embaixo. Tá aí os hidrogênios, está escondido, né? Está escondido. Então, na hora de você representar a fórmula molecular, fique atento. O
cara vai dar isso aqui, por exemplo, né, o que aparece bastante nos exercícios, né, dessa forma, e aí você tem que fazer uma análise, né, da fórmula molecular. Tá, mas o que é a fórmula molecular? É simplesmente a quantidade de átomos existentes na molécula. Então a gente coloca assim, ó, quantos carbonos que eu tenho nessa estrutura? São a mesma estrutura, né? Que é a mesma estrutura, ó. São só formas diferentes de representar. Quantos carbonos que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Quantos hidrogênios que eu vou ter? Reparem que está escondido, você sabe que está ali. Esse carbono, ele está fazendo uma ligação. Então, para completar as 4 valências, falta mais 3 compartilhamentos, não é? Então vai ser 3 hidrogênios escondidos aqui, ó. 3 hidrogênios. Está aqui, né, representado. Aqui eu tenho ligação covalente com o carbono da esquerda, ligação covalente com o carbono da direita. Falta 2 ligações, vai ser 2 hidrogênios escondidos. Aqui, 1, 2, 3 ligações, falta 1, é um hidrogênio escondido. Esse cara é o carbono, está fazendo uma ligação com o carbono acima, falta 3 hidrogênios aqui que está escondido. E aqui também 3 hidrogênios. Então a gente contando aí a quantidade de hidrogênios vai dar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse composto tem fórmula molecular C5H12, tá bom? Então essa representação, que é das linhas, você só vai representar a cadeia carbônica, né, por esses traços, tá bom? Você não coloca hidrogênio. Olha só, como é que ficaria esse cara aqui então? São 3 carbonos, então ficaria assim, né? 1, 2, 3. Porém, entre esses 2 carbonos, poderia ser esse e esse, eu tenho uma ligação dupla. Como é que eu represento? 2 traços daí, ó. É isso aqui, ó. Então, carbono, dupla carbono, simples carbono. E os hidrogênios? Está escondido. Aqui você sabe, por esse carbono da extremidade está fazendo uma dupla, falta 2 ligações. Então vai ser 2 hidrogênios escondidos aqui. Uma dupla e uma simples, falta 1 hidrogênio, está escondido. E aqui você só tem uma ligação, então tem 3 hidrogênios escondidos aqui. Tá bom? Então, essas são as representações que a gente pode fazer aí na química orgânica. Bom, agora vamos classificar o carbono da cadeia carbônica. E aí depois a gente classifica a cadeia em si. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só passar para o lado. Para a classificação da cadeia carbônica agora. Melhor, do carbono, né? Primeiro do carbono. Bom, a gente pode classificar o carbono da seguinte forma. Tá? Posso classificá-lo como primário, secundário, terciário ou quaternário. O que seria isso? Então vamos lá, ó. Carbono primário. Vamos colocar só o Czinho para representar o carbono. Carbono primário. Seria aquele carbono ligado a apenas um outro carbono, tá? Então seria isso aqui, ó. Por exemplo, claro, eu estou analisando esse carbono aqui, ó. Esse carbono. Então, se ele está ligado a hidrogênios, por exemplo, qualquer outro elemento que não for carbono, eu vou classificar esse cara como primário. Vou fazer assim, ó. Vou colocar o Pzinho, tá? Para representar o primário aqui. Então, esse carbono aqui é primário. Claro que esse da direita também seria, mas eu só vou pegar um como análise, tá?
Pô, professor, mas eu lembro que lá nas funções orgânicas, por exemplo, a gente tem o éter, né, o oxigênio entre carbonos. Então, por exemplo, isso aqui, ó, como é que eu classifico esses carbonos? Né, o éter é quando você tem oxigênio entre carbonos. Esse cara não está ligado a nenhum outro carbono. Como é que ele fica? Ele é classificado como primário também, tá bom? Então esse é primário, esse também é primário. Beleza? Carbono secundário. Carbono secundário é aquele carbono que está ligado a outros dois carbonos. Então bem fácil, né? Ó, esse carbono está ligado a outros dois carbonos, sendo que as outras duas valências não é carbono. Tá? Essas duas valências podem ser dois hidrogênios, pode ser um dupla O, enfim. Então esse cara aqui, ó, é um carbono secundário. Carbono terciário é o carbono que está ligado a outros três carbonos, tá? E por fim, o carbono quaternário é aquele carbono que está ligado a outros 4 carbonos. Isso aqui é muito fácil, né, galera? Não tem muito segredo. Tá? O que você tem que ficar atento é que às vezes, né, o exercício ele vai, nas afirmativas vai aparecer lá, essa estrutura representada no enunciado possui 7 carbonos terciários, 3 secundários. Enfim, você vai ter que ir lá contar, tá? E vai ter que identificar. Então é um exercício muito simples, muito fácil, que você não pode errar, beleza? Daqui a pouco eu vou colocando aqui algumas estruturas e aí a gente já vai classificando isso. Ó, não vou me limitar apenas a classificar o carbono como primário, secundário, terciário ou quaternário, né? A gente pode ir além. Eu posso classificar a ligação desses caras e também a questão da hibridização. Claro, vamos falar um pouquinho sobre ligação sigma-pi mais à frente, tá? Consequentemente eu falo da hibridização também, né? Mas vocês devem estar lembrando aí do começo, mais do começo do ano, quando a gente já estudou isso daí. Então, ó, em relação à hibridização do carbono, eu posso hibridizar o carbono em sp3, vou botar tinta preta, sp3, sp2 e sp, tá? O que seria o carbono sp3? O carbono sp3 é aquele carbono, tá, que tem 4 ligações sigma. Ligação sigma é sobreposição dos orbitais, claro, né? Na estrutura lá do carbono, né, o carbono é, né, isso você consegue entender o porquê o carbono consegue fazer 4 compartilhamentos, olhando, né, para aquela representação dos quadradinhos, lembra? Dos números, quando a gente faz a distribuição eletrônica e representa cada região SP, DF por quadradinhos, tá? E aí depois tem os números quânticos e tudo mais. Então ali a gente consegue perceber, né, que os elétrons em cada orbital, né, você consegue ter 4 orbitais com apenas um elétron cada, que é possível então fazer 4 compartilhamentos, tá? Aí vai depender da hibridização, que é a mistura desses orbitais para gerar o sp3, o sp2 e o sp. Como é que fica então o sp3? O carbono vai fazer 4 ligações simples. Seria isso aqui, ó. Tá? Então o carbono faz 4... Por que você colocou dessa forma? Porque eu já vou aproveitar para mostrar para vocês que o carbono sp3, né, ele tem uma geometria tetraédrica. Então aquilo que a gente vê lá em geometria, aí você fala, poxa, o carbono, né, quando ele faz 4 ligações simples, que são ligações sigma, que é sobreposição de orbital, tá? Lembrando que a gente representa pelo símbolo sigma,
uma ligação mais forte, as nuvens se encaixam uma sobre a outra, né? Se você não lembra muito bem disso aqui, fica tranquilo, provavelmente a aula da semana que vem a gente já entra nisso, tá? Que eu vou relembrar a hibridização, consequentemente a gente já vê aí o carbono sp, sp3, sp2, sp e as ligações sigma e pi, tá bom? Bom, aqui a gente tem então 4 ligações sigmas ao redor desse carbono que é hibridizado em sp3 e ele tem uma geometria tetraédrica. Olha só as outras coisas que a gente já pode representar no próprio carbono. Carbono, quando eu vou classificá-lo com hibridização sp2, é quando ele vai apresentar 3 ligações sigma e uma ligação pi. Aí para ter a ligação pi, eu preciso ter orbitais p paralelos, eles se curvam sobre o outro, tá? Então, neste caso, o carbono ele vai apresentar uma ligação dupla e 2 simples, tá? Onde eu tenho ligação sigma e a dupla é sigma e pi, tá bom? Reparem que aqui a geometria vai lembrar um triângulo, não vai? Então é trigonal plana. Então a gente tem o carbono hibridizado em sp2, aquele carbono que faz uma dupla e 2 simples, né? E a geometria aqui em cima dele é o que a gente chama de trigonal plana. Então ele tem a forma de um triângulo. E o sp, tá? O carbono hibridizado em sp é aquele que vai apresentar 2 ligações sigma e 2 ligações pi, que vai ser quando o carbono tem 2 duplas ou uma simples e uma tripla, tá? De qualquer forma, né, você fala, pô, professor, mas esse negócio é meio chato lá da geometria, né? Quantas nuvens eletrônicas você tem em volta do átomo central? Lembrando que nuvem eletrônica é uma forma simples de identificar a geometria. A gente chama de nuvem eletrônica qualquer ligação simples, ou dupla, ou tripla, ou dativa, que é a coordenada, ou par de elétrons não ligado a ninguém. Então, essas nuvens, né, que podem ser esses 5 exemplos que eu te falei, eles vão se afastar o máximo possível uma da outra. Quando eu tenho 4 nuvens ao redor do átomo central, a figura base, o átomo, vai ser tetraédrico. Ah, só tem até 4. Não, temos mais, temos 5, 6 nuvens, né? Quando é 3 nuvens, o arranjo é de um triângulo, tá? Plano. Então, por isso é trigonal plano. E quando eu tenho 2 nuvens, né, essas nuvens se afastam o máximo possível, gerando um ângulo de 180 graus, que vai ser então uma geometria sempre linear. E aí a gente vai ter, ó, ligação dupla, é uma sigma e uma pi. A outra ligação dupla, sigma e pi. Na ligação tripla eu tenho uma sigma, pi e outra pi. Tá? Depois eu mostro a imagem para ficar melhor na próxima aula. E isso aqui a gente tem uma ligação sigma. Então, de qualquer forma, das duas formas eu tenho 2 ligações sigmas, 2 pi. Então, por isso o carbono vai estar hibridizado em sp. Tá bom? Então, ó, reparem que eu posso classificar o carbono da estrutura carbônica, da estrutura orgânica, como primário, secundário, terciário, quaternário. E se o exercício, de repente, falar alguma coisa sobre hibridização, carbono hibridizado em sp3 é aquele que tem 4 ligações simples, ou seja, 4 ligações sigmas. Qual que é a geometria dele? Tetraédrica, né? sp2 eu vou ter uma dupla e 2 simples, onde eu tenho então 3 sigmas e uma pi. Qual que é a geometria desse carbono? Trigonal plano. Tudo isso referente ao sp2. Quando o carbono é hibridizado em sp3, ele vai ter ou 2 duplas ou uma tripla e uma simples, tá? Aí nesse caso, 2 sigmas, 2 pi representariam as ligações. Geometria sempre linear, tá? Então na hora de você ver a estrutura, você pode tirar todas as informações só de você observar a estrutura ali. Maravilha, não? Certinho? Vamos classificar agora a cadeia carbônica? Cadeia carbônica. Pessoal, talvez eu passe um pouquinho hoje do tempo, tá? Se depois vocês mandam uma mensagem aí. Essa parte inicial é bem tranquila, né? A gente vai passando mais rápido mesmo,
né? E depois a gente parte dos exercícios, vai classificando, vocês vão ver que é super fácil, super tranquilo essa parte inicial, tá bom? Quiser dar um print aí da tela, fica à vontade, rapidinho. Apagando. Deixa eu passar mais produtinho aqui para apagar. Agora vamos classificar a cadeia carbônica. Pessoal, cadeia carbônica, então é a cadeia de carbonos, tá bom? Então fique atento a isso. Então a gente vai classificar dessa forma. Então, ó, vamos começar aí. Deve seguir aqui o exemplo. Quanto ao fechamento da cadeia. Ou seja, a cadeia ela pode ser aberta ou fechada. Vou fazer bem grandão aqui, tá? Ou seja, a cadeia aberta, a gente também pode chamá-la de acíclica ou alifática. A cadeia fechada a gente pode chamá-la de cíclica, tá bom? Depois a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Essa cadeia cíclica eu posso dividir aí, né, elas em não aromáticas e aromáticas, tá bom? Bom, então dá um exemplo aí, professor. Cadeia aberta. Cadeia aberta, então ó, você vai apresentar pelo menos duas extremidades, beleza? Duas extremidades na cadeia carbônica. Então você começa, né, o carbono começa a se ligar a outros carbonos de tal forma que você apresente extremidades. Isso aqui, ó. Apresentação bem simples. Duas extremidades. Então você tem uma cadeia aberta. Tá, qual que é a diferença da cíclica? Óbvio, fechada. Você vai pegar esses carbonos, eles vão se ligando, se ligando, se ligando, até você fechar a cadeia, a estrutura, ter um ciclo. Por exemplo, CH2, 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 e ele está ligado no primeiro CH2 que eu apresentei. Então, olha, aqui você não tem extremidade da cadeia, tá? Então, temos outras representações? Claro. Então, ó, vou fazer aqui, ó, uma cadeia um pouco maior, com ramificações, né? Que é o que a gente vai falar mais à frente. Reparem que eu tenho extremidades na estrutura. Ó, temos extremidades, tá bom? Já aqui não. Você vai ter um composto fechado, sem extremidade. Então, ó, o composto fechado aqui é apenas ligações simples. Vou colocar uma dupla aqui, ó, só para diferenciar. Não importa, repare que não tem extremidade, cadeia fechada, certo? Agora, vamos classificar quanto a ramificação, tá? Então eu posso ter aí, ó, cadeia normal ou cadeia ramificada. A normal também alguns livros chamam de reta, tá? O que é uma cadeia normal ou reta? Sem ramificação, ela vai apresentar apenas duas extremidades, tá? Isso no quesito dela ser aberta, né? Se ela for fechada, ela não apresenta nenhuma extremidade além, né, do encadeamento dos carbonos. Então, cadeia normal, ela não apresenta nenhuma extremidade. Então, por exemplo, isso daqui é uma cadeia normal reta, certo? Então você só tem apenas duas extremidades, não tem nenhuma ramificação. Agora, isso daqui, ó, já apresenta três extremidades para uma estrutura aberta. Então, 1, 2
3 você apresenta a ramificação. Claro que para quem já conhece um pouquinho da química orgânica, definir isso aqui como cadeia principal, eu vou contar o maior número de carbonos e aquilo que sobrar dessa estrutura, o maior número de carbonos, que vai ser a cadeia principal, seria as minhas ramificações. Então, essa parte aqui que eu vou pintar de vermelho seria minha cadeia principal e isso seria a minha ramificação. Então, é como se você pensasse que o tronco da árvore, né, é a cadeia principal e os galhos ali seriam as ramificações. Tá? Desse tronco, consequentemente, as ramificações da minha estrutura. Tudo bem? Bom, vamos seguir aí, né? Quanto aos tipos de ligações. Cadeia saturada ou insaturada. O que é uma cadeia saturada? Entre os carbonos só terá ligações covalentes simples. Então, ó, até agora acho que todos os exemplos foi cadeias saturadas, com exceção do cíclico aqui que eu coloquei uma dupla, né? Então, né, cadeia saturada é aquela que vai apresentar apenas ligações simples entre carbonos. Tá? Só ligações simples entre carbonos, tudo bem? Já uma cadeia insaturada vai apresentar pelo menos uma dupla ou uma tripla. Então, ó, tá aqui um exemplo simples. Você tem uma dupla, já é uma cadeia insaturada. Pode ser dessa forma, pode ser fechada com insaturação, claro, uma cadeia fechada, cíclica, insaturada, porque tem a dupla. Posso ter a tripla também. Vou pegar esse composto aqui, ó, nosso menor alcino, né? Você tem uma tripla entre carbonos, certo? Então você tem uma estrutura insaturada aí. Então, ó, repara que a gente está classificando a cadeia carbônica de diversas formas. Daqui a pouco eu coloco uns exemplos aí, qualquer, e a gente vai fazendo, tá? Cadeia homogênea ou heterogênea? O que seria uma cadeia carbônica homogênea? Você só tem carbonos entre os carbonos, tá? Ou seja, em outras palavras, você não tem nenhum heteroátomo entre os carbonos, tá bom? Tá? Lembrando que heteroátomo aqui seria algo diferente de carbono dentro da estrutura carbônica, dentro da cadeia carbônica. A gente está falando da cadeia carbônica em si. Então qualquer átomo diferente de carbono é um heteroátomo da cadeia, certo? Então, todos esses exemplos que eu dei até agora são estruturas homogêneas. Tá? A cadeia carbônica só não tem nenhum heteroátomo no meio desses carbonos. Uma tensão, né, é isso aqui, ó. Por exemplo, CH3, CH2, CH2, CH, CH3. Aí aqui eu vou e coloco um OH. Tá? Reparem que eu tenho uma cadeia carbônica, uma sequência de carbonos, só que eu tenho um OH ligado a esse carbono. Esse OH é o grupo hidroxila, né, que é o dos álcoois, que a gente vai ver mais à frente. E aí você fala, poxa, e agora? Como é que eu classifico essa cadeia? Essa cadeia ela é homogênea, porque eu estou analisando a cadeia carbônica. Então, entre os carbonos, né, não tem nenhum átomo entre eles. Poxa, mas esse átomo aqui? A estrutura apresenta um heteroátomo, a estrutura inteira? Beleza, apresenta um átomo diferente de carbono e hidrogênio, se a gente estivesse falando só de hidrocarbonetos. Né, só do composto orgânico. Então, o composto orgânico apresenta, né, heteroátomos, ou seja, átomos diferentes de carbono e hidrogênio? Sim, temos o oxigênio. Porém, eu vou classificar essa cadeia carbônica como heterogênea por ter o oxigênio? Não, porque o oxigênio não está entre os carbonos. Então, entre os carbonos, só tem carbono.
Isso aqui está fora, tá? Então isso aqui é uma cadeia homogênea. Tá, então como é que seria a heterogênea? Aí você vai ter, por exemplo, os éteres, né? Então, ó, CH3, CH2, oxigênio, CH3. Repare que entre os carbonos você tem um oxigênio, tá? Então esse cara, esse é o heteroátomo da cadeia carbônica, beleza? Né? A gente pode encontrar isso de outras funções orgânicas, como por exemplo um éster, né? Então, ó, reparem que a cadeia carbônica segue por aqui, né? Ó. Carbono, carbono, oxigênio, carbono. Então, opa, tem um oxigênio bem no meio da minha estrutura carbônica. Essa cadeia é heterogênea, né? Nas aminas, né? Nas amidas, perdão, você geralmente tem, né? Nas aminas nem sempre, né? Pode acontecer, mas quando ela é secundária ou terciária. Porém, nas amidas, que é o C, pode acontecer também, né? C dupla O, nitrogênio, que pode ter aqui, ó, nas amidas, né? E nas aminas. Né? Que isso aqui é amida e é nas aminas, dependendo, pode ter também, né? Você tem isso aqui, ó. Então, uma amida secundária ou terciária você vai apresentar. Uma amida também, né, secundária, você também apresentaria aí, né, uma estrutura carbônica heterogênea. Fechou? Vamos para a última aqui agora. Cadeia fechada agora. Então, na cadeia fechada, a gente pode dividir ela nos aromáticos ou aromáticas, né? E nas não aromáticas. Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma coisa aqui. Lembrando que alicíclicas, a gente também chama as não aromáticas de alicíclicas, tá bom? Agora apareceu as mensagens aqui, gente, foi mal, tá? Deixa eu só ler aqui rapidinho. Você poderia fazer o exercício com a parte 103 do... Tá. Ô Emily, depois você me manda esse exercício porque eu estou sem o material. Vou ver se eu passo hoje no colégio hoje à tarde e eu pego o material e trago para casa, tá? Que eu estou sem ele. Então eu não vou saber que exercício é. Mas se você mandar uma foto para mim, eu resolvo ele. Prof, porque é considerado carbono primários que estão ligados no H3, que seria 3 hidrogênios, e o oxigênio, tá? É porque ali, aquele exemplo que eu dei, né, inicialmente, carbono primário, é quando o carbono está ligado a apenas um outro carbono. Mas quando ele não está ligado a ninguém, eu falo nenhum outro carbono, quer dizer, né? A gente também vai classificá-lo como primário, porque senão você vai ficar sem uma forma de classificar ele, tá bom? Então a gente vai classificar como primário também esses carbonos que estão ligados a 3 hidrogênios e um oxigênio, por exemplo, tá? Ou o CH4, que é o metano, ali é carbono primário, ele é sozinho, tá bom? Bom, vamos lá. Compostos aromáticos, né, eles vão apresentar uma coisa chamada ressonância. Então, né, o que acontece? O composto mais famoso dos aromáticos vai ser o benzeno. Então, o benzeno, ele é essa estrutura aqui, ó. É um composto cíclico com 6 carbonos
tá? E eu tenho duplas alternadas. E aí só falta eu completar as valências com os hidrogênios aqui. E aí eu vou ter o composto, o famoso benzeno, tá? Só que o que acontece, pessoal? Essas duplas, eu não tenho a certeza absoluta que ela está nessa posição, né? Na verdade, elas ficam trocando de posição. Essa é a teoria, né, da ressonância. Então o que acontece? Esta ligação dupla, ela começa a vir para cá. Esse par de elétrons aqui, ó, ele começa a pular para cá. Consequentemente, você ia começar a fazer uma dupla aqui entre esses carbonos. Então, esse carbono não pode fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ligações, não é? Então, você acaba empurrando esse parzinho de elétrons aqui, ó, para cá. E aí, consequentemente, começa a fazer a ligação entre esses dois carbonos, você empurra essa outra dupla para cá. Então, você fica trocando de posição. E aí, você vai ter essa outra estrutura aqui, ó. Então a dupla para cá, né? Para cá e para cá. Então reparem que você vai ter, logo na sequência, essa estrutura da direita. Mas essa estrutura da direita também vai fazer o seguinte, ó. Essa dupla vem para cá, joga essa para cá e joga essa para cá. Que eu volto nessa primeira. Então isso fica mudando de posição. Então eu não tenho certeza absoluta onde estão essas duplas. Como é que a gente representa tudo isso então? Para representar isso de uma maneira mais fácil, né? Que também não é assim tão fácil. Dizem então que ocorre um fenômeno chamado ressonância, que é essa troca de posição das minhas duplas de uma maneira tão rápida que você acaba gerando, né, praticamente, né, como é que a gente chama? Tá pondo a língua. Calma que eu vou lembrar, não tô na ponta da língua. Como essas duplas elas estão em todas essas posições tão rápida que eu vou representar pelos pontilhados, eu vou representar essa estrutura por um círculo, uma bolinha aqui, ó. O que representa esse círculo? Esse círculo está representando a própria ressonância dessas duplas, desses elétrons. Lembrando que cada carboninho representado aqui no anel aromático, ele está hibridizado em sp2, tá? E aí você tem esse processo de mudança, híbrido, né? Então você tem aqui o híbrido, que seria uma mistura dessas duas estruturas, porque eu não tenho exatidão. Eu falo, poxa, tá dessa forma, não, tá dessa. Porque existe essa mudança, né? Os cientistas conseguem chegar hoje, né, numa análise de densidade de elétrons, onde você vê, né, o benzeno, vê assim entre aspas, né? Você tem uma informação, um dado, que aí traduz numa certa imagem. Então, a imagem é mais ou menos assim, ó, dessa forma, e você tem uma densidade de elétrons em toda a região do anel aromático, ou seja, do anel benzênico. E o que mostra que não existe, por exemplo, uma densidade maior de elétrons nessa e nessa região, por ter mais elétrons. Não, tá igual por toda a extensão. Então daí essa teoria de ficar essas duplas trocando de posição rapidamente, o que vai gerar essa ressonância. Tá, professor, a gente tem só esse cara como exemplo? Não. Temos aí, né, vários compostos aromáticos que geralmente a gente representa por essa bolinha no meio. Então eu vou ter, por exemplo, o naftaleno, que seria esse cara aqui, ó. Esse é o naftaleno. Vou ter o tá? Que seria essa estrutura. Aqui a gente tem, né, os isolados, os núcleos isolados e os núcleos, né, condensados, tá bom?
que é o que a gente chama de polinuclear. Então, mais de um núcleo na estrutura, né, polinuclear, aqui no caso condensado e aqui isolado, porque estão separados um do outro. Ah, professor, tá, tem uma coisa chamada regra de Hooker, não tem? Para a gente identificar se o composto é aromático ou não? Tem. Né? A gente vai falar isso aí mais à frente, mas já vou adiantar para vocês. Como é que eu sei que o composto ele é de fato aromático ou não? Ou se ele é simplesmente um composto cíclico insaturado? Né? Porque ó, eu posso ter um composto fechado cíclico com insaturações. Esse é, né? Mas aí você está diferenciando. Você está falando para mim que tem os aromáticos e tem os não aromáticos. Então, um composto como esse aqui, por exemplo, ó, que só tem uma dupla, 6 carbonos e uma dupla. Essa dupla fica trocando de posição? Não. Então, esse simplesmente é um composto cíclico não aromático. Não é? Ou seja, é um cíclico que contém saturação e não tem essa ressonância, não tem essa aromaticidade. Beleza? Agora, esse cara, ele é um composto fechado, cíclico, insaturado, apresenta insaturações, e essas insaturações ficam trocando de posição, ocasionando então o efeito da ressonância. Então eu tenho um anel aromático, eu tenho um composto aromático. Como é que eu vou saber se é ou não é aromático? A gente usa uma regra chamada regra de Hooker. Ela facilita muito. Então como é que é ela mais ou menos? É assim, ó. 4N mais 2 é igual a elétrons π. Só confirmar mesmo. Pera aí. É, isso aí mesmo. É aqui a formulazinha, ó. Aí você fala, tá, mas o que é isso? Aqui é os elétrons π da sua estrutura e N é a quantidade de núcleos aromáticos. Se esse N der um número inteiro, mostrar então quantos núcleos aromáticos existem na estrutura. Se ele não te der um número inteiro, é porque não tem núcleo aromático. Por exemplo, vamos pegar o benzeno. Vamos pegar o benzeno. Vou fazer a continha aqui, ó. Deixa eu apagar esses dois exemplos. Tá. Quantos elétrons π? Lembrando que elétrons π, ó, ligação dupla. Uma é sigma, a outra é π. Então, do π eu tenho 2 aqui. A outra dupla, mais 2 elétrons. E essa outra dupla, 2 elétrons. Então, no total de elétrons π eu tenho 2, 4, 6. Então, ó, vou jogar aqui na formulazinha, né? Então, ó, 6 elétrons π é igual a 4N mais 2. Eu vou isolar o N para descobrir quantos núcleos aromáticos eu tenho. Então, passo o 2 para o outro lado, vai ficar 4N, 6 menos 2, 4. Passa o 4 dividindo. Então, N é igual a 4 dividido por 4, N é igual a 1. Eu tenho um núcleo aromático. Beleza. Ah, beleza, pega essa estrutura aqui então para ver se tem. Quantos elétrons π eu tenho? Só 2. Então é 2 elétrons π é igual a 4N mais 2. Já passo o 2 para o outro lado. Já vai dar 0, né? Então já vai dar N igual a 0. Tá bom? Porque 0 dividido por 4 vai dar 0. Então N é igual a 0. Isso mostra que você não tem núcleo aromático. Ah, se desse um número quebrado, meio, 2, já está errado. Tá bom? Então, vamos só fazer um rabisco aqui qualquer e eu representar uma estrutura, né? E aí a gente classifica ela e termina a aula, tá bom? Vamos lá. Uma cadeia carbônica. Tá. Uma estrutura aqui muito louca, mas tá bom. Vamos classificá-la. Vamos classificá-la. Tá bom? Primeiro, aberta ou fechada. Reparem que ela apresenta já 1, 2, 3, 4 extremidades. Opa, estrutura aberta. Em relação
né? Então vamos seguir essa sequência que eu passei para vocês. Aberta, fechada, aberta. Depois, se ela é normal ou ramificada. Reparem que ela tem 4 extremidades, então ela já é ramificada. Então a cadeia aberta, uma cadeia ramificada. Saturada ou insaturada? Opa, já apresenta dupla aqui, ó, e a tripla aqui, já é insaturada. Lembrando que saturada é só ligações simples, tá bom? Cadeia homogênea ou heterogênea? Reparem que a cadeia carbônica, né, não apresenta heteroátomo, então ela é homogênea. Você, opa, mas e o OH aqui? O OH está fora da cadeia carbônica, tá bom? Está fora, não tem nada a ver ali. Continuando. Claro, é uma cadeia não aromática, né? Não precisa nem classificar dessa forma. Vamos classificar agora o carbono. O carbono e as ligações. Travou aqui meu computador, gente. Eu não, se vocês mandaram alguma mensagem, só um minutinho que eu já vou ler, tá? Vamos lá, primeiro. Os carbonos, vamos classificar o carbono. Esse está ligado a apenas um carbono, então ele é primário. Esse carbono está ligado a outros. Opa, tem coisa errada aqui, né? Ó. Tira um hidrogênio, tá bom? Porque senão, ó, 1, 2, 3, 4 ligações. Lembrando que o carbono é tetravalente. Esse está ligado a 3, né? Então ele é terciário. Esse carbono, apenas um, primário. Esse, a 2 carbonos, secundário. Esse está ligado a 3 carbonos, terciário. Esse a 2 carbonos, secundário. Esse apenas um, primário. Esse a 2 carbonos, secundário. E esse apenas um, primário. Então bem facinho a classificação aqui da minha cadeia carbônica. Bom, vamos classificar em relação à hibridização do carbono? Lembrando, né? Carbono sp3 é aquele carbono que faz apenas ligações simples. O sp2 é o carbono que faz uma dupla e 2 simples. E o sp é 2 duplas ou simples e uma tripla. Então a gente vai ter aqui o seguinte. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário, gente. Caiu minha internet aqui rapidão. Bom, esse carbono está fazendo 4 ligações simples, então sp3, esse sp3, já dá para perceber que todos eles aqui, ó, do CH3 as extremidades é sp3, né? Esse cara, olha, 2 simples e uma dupla, sp2. Esse, uma dupla e 2 simples, claro, a outra é o hidrogênio que está escondido aqui, está escondido não, né? Mas eu não estou representando a ligação, né? Não preciso ficar representando da hora. Então ele é sp2. Esse carbono, 4 ligações simples, sp3. Esse aqui, ó, 2 simples e 2 hidrogênios. Pronto. Desculpa, coloquei 2 aqui, sp3, né? 4 ligações simples. Aqui, ó, uma tripla e uma simples, sp, e aqui também é sp. A ligação eu poderia classificar como sigma e pi, né? Então, a maioria é sigma. Onde que eu vou encontrar a pi? Na dupla e na tripla. Então eu sei que uma delas é sigma, a outra é pi. Na tripla, uma é sigma e 2 são pi. O resto das ligações são todas sigmas. Então você poderia contar a quantidade de sigmas que tem, tá? A quantidade de pi que tem. Nessa estrutura inteira, quantas ligações pi eu tenho apenas? 1, 2, 3. Né? Então o exercício poderia trazer isso para você. Pronto, acho que já classificamos bastante aí. Qual que é a fórmula molecular? Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. E aqui 14. E quantos oxigênios? Apenas 1. Tá aí a fórmula molecular. Beleza? Galera, então, próxima aula a gente começa a... Não, próxima aula vamos falar de ligação sigma e pi. Né? Deixa eu só acompanhar aqui. Aí eu falo um pouquinho sobre hibridização, relembro isso com vocês rapidinho.
né? SigmaP mostra algumas imagens bem legais. E aí depois a gente continua, né, começa hidrocarbonetos. Fechou? Galera, um grande abraço, aproveita a semana aí, tá? E até a próxima aula. Valeu!